chamando a atenção há um tempo por conta dessa preocupação que ele tem de entender o uso das substâncias de poder dentro desse contexto da psicoterapia, mas dentro do cenário em que o uso tradicional acontece, que eu acho que diferencia um pouco de outros estudos. Claro que a Alexandre vai poder falar, né, sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que o diferencial do trabalho é justamente a preocupação e a ocupação que a Alexandre, a orientadora dele, que também é do nosso GT da UNPEP, de doutorado da USP, que ele está terminando, essa preocupação e essa ocupação que ele tem em entender o contexto tradicional em que esse contato terapêutico com a substância está acontecendo. Então, você pode falar um pouco mais para a gente, Alexandre, mas já te agradeço imensamente você ter aceito o nosso convite. Fico muito feliz de ter aqui mais uma parceria nossa do GT, né? É um GT que tem feito muitas coisas interessantes, tem uma galera muito legal, né? E eu fico muito contente de poder recebê-lo aqui. E também dou as boas-vindas a Eduardo e a todo mundo que está presente aqui na aula, e já passo para os outros professores se apresentarem. Um bom dia e bom momento para todo mundo. Oi, pessoal, bom dia a todos e todas. Obrigado, Alexandre e Eduardo, por terem aceito o nosso convite para estarem aqui conosco nessa manhã, né, compartilhando saberes e vivências. Então, meu desejo, a minha expectativa é a mesma de todos, né, que seja mais um momento agradável e já com saudade, né, da disciplina que já se aproxima do fim. Acho que na próxima semana vai ser nosso último encontro esse ano, e com gostinho de quero mais, né? Quem sabe aí, para o ano, continuemos juntos, né, nessa proposta de discutir essas questões ainda, infelizmente, muito periféricas, né, na grande área das ciências da saúde. Valeu, gente. Bom dia a todos, boa aula. Bom dia a todos e todas. Eu sou Luzibênia, sou enfermeira, professora aqui da UFCG, do CCBS. Trabalho junto com Maristela, com Saulo, com Valquíria. E é uma grande satisfação esse nosso encontro hoje, penúltimo, né? Como Carla colocou agora há pouco no chat, a gente já vai sentindo o coração apertar, porque tem sido momentos tão agradáveis, né? De conversas tão boas, de tanto aprendizado, né, que a gente já sente realmente um aperto no coração quando pensa que a gente não vai mais estar se encontrando com essa periodicidade às terças-feiras. Então, desde já, agradecemos aos convidados de hoje, né, que, dentre tantos que estiveram conosco, têm disponibilizado do seu precioso tempo para contribuir com a gente, com tanta sabedoria, com tanta vivência. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite, e muito obrigada a todos que têm compartilhado as manhãs conosco aqui nas terças-feiras, né, trazendo sua energia boa, trazendo suas experiências. Então, um grande abraço e que a gente comece essa manhã com muita luz, com muita alegria, seja uma manhã muito boa para todos nós. Acredito que Val já se apresentou e ela saiu um pouquinho, né, para cuidar dessa questão da transmissão do YouTube. Então, podemos passar a palavra. Acho que podemos iniciar pelo Edu, depois o Alexandre. Fiquem à vontade, né, para trazer aí suas contribuições, e vamos trabalhar nessa média de 30 minutos para cada um, tá ok? Tá joia. Obrigado a todos. Obrigado, Saulo, Maristela, Luzibênia, pelo convite, Alexandre, bom estar encontrando de novo, mesmo que nesse formato já um pouco, estamos todos cansados, eu imagino, eu pelo menos, estou um bocado cansado de só ver pessoas pela tela, eu estou realmente afastado, o distanciamento social para mim não foi novidade, eu já resolvi morar afastado dos centros urbanos há 5 anos atrás, mas esse ano tem sido um ano bastante particular, mas tem suas vantagens, né? Talvez muitas dessas coisas não estivessem acontecendo, em parte por causa da nossa mentalidade de que a pessoa tem que vir fisicamente, né? E acho que
esse turbilhão da Covid nos abriu essa possibilidade de que realmente funciona, e que a gente pode ter pessoas distantes se conectando e conversando e dando aula e assim por diante. Então é um prazer estar aqui, é um prazer estar com todos os estudantes também, em todos os níveis. O Ale me deu um banho aí de memória de longo prazo, meu hipocampo aqui está mandando bastante potencial de ação. Realmente a gente se conheceu, acho que no meu primeiro módulo do GTT, em 2011, se não me engano, você estava carequinha, com a cabeça bem raspadinha, e foi um momento muito incrível para mim. Eu tinha terminado meu doutorado, eu sonhava em trabalhar com esse assunto, e parecia impossível, né? É um assunto que só pertencia na antropologia, na história, talvez um pouco na sociologia, mas acho que também praticamente nada, fundamentalmente na antropologia. E eu tinha acabado de terminar o doutorado em neurociências, e eu estava convicto de que estudar o cérebro sob efeito desse tipo de substância era uma coisa incrível, com um tremendo potencial, e eu era uma voz muito solitária, né, e parecia muito nebuloso, e como é que isso poderia se dar no Brasil, e se ia ser viável ou não. E mal sabia eu que em pouco tempo eu estaria viajando com o Stan Grof por Israel e outros lugares, encontrei com ele em várias situações, ia estar fazendo pós-doutorado com apoio da FAPESP, estudando ayahuasca e ondas cerebrais. Depois eu fui para o Imperial College, onde estudei as ondas cerebrais e neuroimagem durante o efeito do LSD, e como o Ale falou, acabei trazendo para o Brasil a primeira pesquisa com uso terapêutico, né, a psicoterapia assistida por uso de MDMA, para tratar pacientes de casos gravíssimos de transtorno de estresse pós-traumático após episódios de abuso sexual, estupro, né, que é notoriamente um dos traumas mais difíceis das pessoas se recuperarem, né, uma violação física, de intimidade, de afetividade, mesmo da esfera espiritual. É difícil de pensar um tipo de violência realmente que toque tantas camadas, né, da existência de uma pessoa, e a gente teve resultados bastante positivos, e a gente pretende expandir isso no Brasil nos próximos anos, esse tratamento para esse transtorno, mas também outros, né, então eu faço da minha carreira hoje essa área. Então foram 10 anos, quase 10 anos desde que eu conheci o Ale, muito especiais mesmo. Eu optei hoje por fazer um panorama rápido para vocês da parte, digamos, mais ocidental e científica, mas estou super aberto na discussão para a gente conversar sobre outras questões mais amplas, né, do uso da ayahuasca, direitos indígenas, questões epistêmicas. Eu tenho um artigo já aceito que está para ser publicado, espero que em breve. Estou naquela ansiedade de cientista com a publicação dos artigos, onde a gente discute bem a fundo essa questão da epistemologia em torno dos estudos da ayahuasca. Então, vou compartilhar uns slides com vocês. Eu acho legal a gente começar revisando um pouquinho da epistemologia, então por isso que eu começo com esse slide, né? Da onde vem essa palavra psicodélico, né? Algumas pessoas nos usos mais tradicionais, ritualísticos, ancestrais, indígenas, nem gostam desse termo psicodélico porque associa com droga. E droga é uma palavra que no Brasil tem uma conotação bastante peculiar, porque nós somos o único país de língua portuguesa, e até onde eu consegui encontrar, o único país do mundo, não que eu tenha pesquisado nem um décimo deles, mas que a palavra droga é ao mesmo tempo substantivo e adjetivo. E quando a gente faz alguma besteira, quebra um copo, bate o carro, a gente fala droga! E em nenhum outro país essa palavra tem essa conotação. E eu acho que isso é relevante, isso influencia muito a percepção, né, subjetiva das pessoas sobre esse termo. Além de toda a guerra às drogas, de toda a temática específica, tem essa questão subjacente, subconsciente, de que é um adjetivo que significa coisa ruim. Mas psicodélico é um termo que ele nasceu dentro da psiquiatria, né? Isso é muito interessante. Então, esse sujeito aqui na parte esquerda inferior do slide é o Humphrey Osmond, um psiquiatra britânico que estava pesquisando mescalina e LSD nos anos 50, ainda antes de se tornarem famosos, antes desse nome psicodélico existir, porque foi ele que inventou em 1956, né?
em troca de correspondências com Aldous Huxley, aqui no topo do slide, né? E eles ficaram amigos, o Osmond supervisionou o Huxley na primeira experiência dele com mescalina, que originou o livro A Portas da Percepção e Céu e Inferno, são 2 ensaios. Eu gosto muito desse título, Céu e Inferno, porque já deixa bem claro, de antemão, as possibilidades opostas e radicalmente diferentes de vivências que as pessoas podem ter sob a ação dessas substâncias, né? E psicodélico significa manifestar a mente, vem de 2 radicais gregos, né? Delos é manifestar e psique é o mesmo de psiquiatria e psicologia, né? E quando ele criou, ele falou para o Aldous, esse termo é bom porque ele não tem nenhuma associação cultural específica. E hoje, tantos anos depois, a gente está numa situação muito diferente. Esse termo tem muitas associações culturais variadas, a ponto de alguns acadêmicos ainda hesitarem de usar esse termo. Alguns reagem quase como se você estivesse pronunciando um palavrão, uma palavra chula em sala de aula. Mas não é. Ela tem uma origem erudita, né, um significado preciso e uma intenção muito clara, que era de diferenciar essas substâncias das outras drogas. E naquela época, e ainda hoje, a classificação mais simples que a gente pode fazer de drogas é uma classificação binária entre depressores e estimulantes, né? Depressor, qualquer coisa entre camomila e morfina, e estimulante, qualquer coisa entre cafeína e cocaína. E os psicodélicos não são nenhuma coisa nem outra, por isso que eles criaram esse nome, porque eles queriam diferenciar, né? Criar uma nova possibilidade de classificação. Os psicodélicos são um pouco mais para estimulantes do que para depressores, eles de fato estimulam a vigília, causam dificuldade das pessoas dormirem, né? Mas são muito diferentes dos demais estimulantes, tanto química quanto farmacologicamente, quanto nos seus efeitos psicoativos subjetivos, né? Então, eles criaram esse termo, né? São substâncias que modificam o que a gente chama de estado de consciência. Os efeitos mais conhecidos são os efeitos visuais, chamados mirações, no Santo Daime, por exemplo. Alguns psiquiatras vão usar o termo alucinação, né, que a pessoa de olhos fechados, ela enxerga um universo de coisas, geralmente em perpétuo movimento, de cores extremamente saturadas, fluorescentes, às vezes relatos até de cores que a pessoa não sabe dizer se existem no mundo real, na natureza e no estado de consciência ordinário, né? Então, antes de psicodélico, os termos empregados para descrever essas substâncias eram psicotomimético e alucinógeno. Psicotomimético está praticamente em total desuso hoje em dia, é a ideia de que imita a psicose, mas as limitações desse conceito são muito claras e apareceram já lá nos anos 50, né? Primeiro, porque as alucinações psicóticas são fundamentalmente auditivas, enquanto a dos psicodélicos são visuais. Para um neurocientista, a diferença é imensa, são diferentes regiões do cérebro, diferentes sistemas e assim por diante. Para psicólogos e psiquiatras também é uma distinção relevante. Além disso, os pacientes que têm problemas psicóticos, eles sofrem com isso. Enquanto que a imensa maioria das pessoas que usam psicodélicos tem prazer com esse uso. E essa também é uma diferença relevante. E ela é relevante em outro aspecto também. Porque a pessoa que sabe que utilizou uma droga e que vai passar por efeitos que são passageiros, ela está em uma situação completamente diferente daquela que alucina sem saber a origem dessa alucinação, confundindo aquilo com realidade de fato, né, e não sabendo quando e se aquilo vai um dia terminar. Então, são situações muito diferentes, uma vai levar muito mais medo, ansiedade, paranoia, e a outra pode colocar a pessoa num estado de desfrutar daquelas alterações temporárias e sensações que ela está vivenciando, né. A gente já tocou também aí nessa explicação, na explicação de alucinógeno. Alucinógeno é aquilo que causa alucinação costuma ser definido como percepção de coisas que não são reais, mas definir realidade não é trivial, é um grande tema na filosofia. A gente pode pensar nos sonhos, por exemplo. Sonhos são reais? Bom, sonhos são privativos, só você sabe o que você sonhou, você não pode mostrar para ninguém, você pode tentar contar em palavras, geralmente você tem dificuldade, né? Mas eles são reais, não são materiais, mas são reais, né? Então, isso faz com que alucinógeno esteja entrando em desuso. Tem acadêmicos que ainda usam, mas a literatura científica é hoje majoritariamente a favor do termo psicodélico.
Isso aqui são exemplos de 6 capas de revistas científicas nos últimos 5 anos, todas elas utilizando o termo psicodélico, né? 5 são de medicina, uma é de medicina, 4 de psiquiatria e uma é de biologia celular. Então, elas estão em ordem cronológica, é a revista a revista britânica de psiquiatria, o Canadian Medical Association Journal, né, o Jornal da Associação Médica do Canadá, 2014 e 2015, em 2017 a revista Cell, em 2018, se não me engano, essa Neuropharmacology, depois a revista de psiquiatria da República Tcheca, onde eu tenho parceria, e este ano, a mais prestigiosa de todas, talvez, competindo aí com a Cell, o American Journal of Psychiatry, né? Talvez não dê para vocês verem os detalhes do que está escrito, aqui na canadense está maior, né? Drogas psicodélicas, a britânica era sobre o MDMA, e a gente vê algumas coisas interessantes, né? O British Journal of Psychiatry e o American Journal of Psychiatry usando na capa pinturas de artistas chamados artistas visionários, que pintam inspirados nos efeitos das substâncias psicodélicas. São imagens muito atípicas para capas de revistas de psiquiatria, né? Eu vou começar rapidamente pela da Cell e depois a gente vai para as outras que falam de pesquisas e protocolos terapêuticos. A revista Cell trouxe, no artigo que saiu na capa, é isso aqui, basicamente, né? Então, em cinza, a gente está vendo a estrutura proteica do receptor 5-HT2A humano com a molécula do LSD em rosa e um estudo de cristalografia, bastante caro, financiado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, não tem muito interesse farmacêutico nisso, onde eles medem em detalhes nanométricos, né, a ligação da molécula com o receptor. Então, quais aminoácidos se ligam em quais átomos e quantos angstroms e tudo mais. Aqui embaixo eles representam a estrutura do LSD, comparando com a da ergotamina, de onde vem o LSD, e da própria serotonina, o nosso neurotransmissor. Então, essa parte em negrito aqui do LSD corresponde exatamente à estrutura da serotonina, e ele tem 2 partes principais, uma em amarelo e outra em azul. A parte em amarelo é o ácido lisérgico, a parte em azul é a dietilamida. A LSD é a dietilamida do ácido lisérgico. É justamente essa junção dessa parte sintética com essa parte natural que permite o LSD se ligar dentro do receptor de uma forma tão precisa que ele causa um efeito único nesse receptor e fecha-se uma tampa em cima dele. É essa parte roxa escura aqui que vocês estão vendo. Isso faz com que o LSD fique preso dentro do receptor, na membrana dos nossos neurônios, horas e horas e horas. Ele não fica navegando livre na sinapse, ele fica capturado dentro do receptor. E é isso que finalmente ajuda a explicar, 80 anos depois da descoberta da psicoatividade do LSD, por que ele é tão potente. Ele é cerca de 100 a 1000 vezes mais potente do que os outros psicodélicos, como psilocibina, DMT e mescalina. Ele é ativo em ordem de dezenas de microgramas, e os demais de dezenas a centenas de miligramas, né? Então, um fator aí de 1000 vezes. Esse aqui é o Albert Hofmann, o cara que inventou o LSD, foi uma invenção deliberada, ele não descobriu, porque o LSD não existia. Primeiro ele pensou no LSD na cabeça dele, depois ele fez, de fato, na realidade material, e depois de inventar, ele descobriu os efeitos psicoativos, né, fazendo testes em si próprio, depois nos assistentes e demais pessoas importantes, diretores da empresa farmacêutica Sandoz, onde ele trabalhava. O LSD foi a substância que fez os psicodélicos se tornarem famosos e um problema de saúde pública e uma revolução cultural, como se diz por aí, né? Então, é com certeza a substância psicodélica mais famosa de todas. Já final dos anos 50, começo dos anos 60, começaram a sair alguns estudos científicos e muitas matérias sensacionalistas de que o LSD matava neurônios, né, e de que os alucinógenos causavam alucinações porque eles eram tóxicos ao cérebro. Bom, esse é um estudo super recente da Califórnia, tem alguns parecidos feitos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mostrando que os psicodélicos têm um efeito contrário, né? Eles estimulam a formação de novas sinapses, eles aumentam a arborização dendrítica dos neurônios, e eles potencialmente induzem a formação de novos neurônios, a neurogênese. Então, hoje a gente está vendo que o efeito dessas substâncias no sistema nervoso central, ele está mais para salutar do que tóxico. Na verdade, são substâncias com baixíssima toxicidade, tanto no sistema nervoso central quanto periférico,
com algumas raras exceções, como a ibogaína, que tem toxicidade cardíaca, que eu não vou entrar em detalhes muito hoje, né? Mas no cérebro humano a gente não consegue ter esse tipo de informação. Isso aqui é um estudo in vitro, são neurônios cultivados, né, em placas de Petri, tubos de ensaio e estudados no microscópio. No ser humano, o que a gente consegue fazer são as chamadas técnicas de neuroimagem. Então, isso aqui é um resultado da primeira pesquisa de neuroimagem dos efeitos do LSD em seres humanos que eu participei lá na Inglaterra. Esse resultado em específico é de magnetoencefalografia, né, um equipamento que, através de campos magnéticos, decodifica as ondas elétricas do córtex, principalmente do córtex cerebral, mas do cérebro como um todo. Não vou entrar em detalhes, a ideia não é afogar ninguém aqui com neurociência muito complexa, mas é só dar um panorama do nível, né, de sofisticação e seriedade que são esses estudos. Estou começando aqui pela figura C, isso aqui é o espectro de potência, o quão intenso são as várias frequências de oscilação cerebral, né, em duas condições, em azul placebo e em vermelho LSD. E vocês podem ver que o que acontece é que quando uma pessoa está de olhos fechados, na sessão placebo, ela tem um pico, né, o córtex visual dela está sincronizado na frequência alfa, ao redor de 10 ciclos por segundo, 10 Hz. E na sessão de LSD, quando ela tem todas aquelas visualizações, mirações ou alucinações, esse alfa praticamente desaparece, é a curva vermelha, né? Então é uma desincronização cortical massiva, os neurônios não estão mais oscilando em sincronia, né? E isso aparece nos mapas que a gente vê aqui, e esses mapas de desincronização correlacionam com os efeitos subjetivos. Então, a desincronização em alfa correlaciona com as alucinações visuais simples, e a desincronização em delta e alfa também correlacionam com a dissolução do ego, que é um efeito psicológico completamente diferente das alucinações visuais, né? Então, a gente começa a poder hoje mapear como que essas substâncias agem no cérebro, como que isso se correlaciona com os efeitos subjetivos e também com efeitos terapêuticos. Tem pesquisas lá fora começando a mostrar quais são os efeitos subjetivos dos psicodélicos que ajudam a prever quais pacientes vão ter as melhoras mais intensas e pronunciadas nos tratamentos de psicoterapia assistida, trazendo para nós a possibilidade de desenvolver realmente novos tratamentos baseados em evidências científicas com informações causais, né, o que é extremamente elegante e relevante. Essa aqui é uma outra forma de olhar para esse tipo de coisa, é um estudo maravilhoso, eu adoro esse estudo, ele é mais recente, de um grupo super novo no campo na Dinamarca, em que eles basicamente injetaram 8 voluntários com uma dose minúscula de uma substância radioativa, que se liga no mesmo receptor dos psicodélicos, porém sem ativá-lo, né? Então ela serve como um marcador, e tudo que vocês estão vendo em vermelho na figura da esquerda é essa marcação. Então, basicamente, é um método que permite a gente ver onde estão os receptores que são ativados pelos psicodélicos, né, que é aquele receptor que a gente viu no estudo inicial, que saiu na capa da Cell, que é o receptor 5-HT2A. É a partir dele que todo o efeito psicodélico se desencadeia, né. E aí, aqui, o que acontece? Eles primeiro marcam onde é que está o receptor no cérebro desses voluntários, que essa parte está em vermelho, vocês podem ver aqui na escala de cor que vermelho é o máximo de intensidade nessa escala, e depois eles injetam a psilocibina nas mesmas pessoas. E a psilocibina se liga no mesmo receptor, portanto, acontece uma competição farmacológica por esse sítio de ligação, e pouco a pouco a psilocibina vai deslocando a molécula radioativa e vai ocupando esses receptores. E o sinal vermelho desaparece quase que por completo, né, e fica tudo verde. Então, eles estão mostrando ali que, de fato, a psilocibina se liga num receptor específico e onde que ele está localizado, né? Eles vão além e mostram para nós que a ocupação desses receptores pela psilocibina no cérebro e também os níveis de psilocibina circulando no sangue periférico, ambos correlacionam com a intensidade dos efeitos subjetivos relatados pelos pacientes. Então, isso é muito simples. Você basicamente pergunta para as pessoas a cada 15 ou 20 minutos quão fortes estão os efeitos que você está sentindo. De 0 a 10, a pessoa dá uma nota. E aí você calcula essas correlações, né? Então, estudo muito elegante de mecanismo causal, farmacológico e subjetivo. Isso é um pouco parecido e mais sofisticado com o que eu tinha feito aqui no Brasil, né? Então, a minha pesquisa de ayahuasca, publicada alguns anos antes, aqui são resultados com uma técnica menos
menos elegante, menos cara, né, que é o eletroencefalograma, né, e a gente demonstrou que os efeitos da ayahuasca, eles dependem não só da concentração de DMT, não só dos efeitos de DMT, mas também dos efeitos das beta-carbolinas que existem no cipó. Então, aqui o quadro de cima é a DMT e outras triptaminas, né, e as várias frequências de oscilação cerebral. Cada linha é uma frequência de oscilação cerebral e cada coluna é uma substância. Então, a gente vê efeitos tanto para as triptaminas quanto para as beta-carbolinas, e o efeito psicoativo da ayahuasca, se a gente quiser entender ele no futuro em mais detalhes, ele depende de pelo menos meia dúzia de substâncias diferentes, né? Não dá mais para falar que a DMT é o princípio ativo da ayahuasca. Isso hoje é um erro, assim como nos anos 90 era um erro falar que THC era o princípio ativo da cannabis. A gente sabe que é mais complexo do que isso. Então, resumindo uma história longa, esse é um modelinho publicado pelos meus colegas lá do Imperial College recentemente, um modelinho teórico. A gente sabe onde estão os receptores 5-HT2A no córtex, a gente sabe onde eles se localizam nos neurônios corticais, que tipos de neurônios, e o que acontece com esses neurônios quando os psicodélicos se ligam nessas células. Eles disparam muitos potenciais de ação, isso leva à desincronização cortical, ou um aumento de entropia, né? Um córtex sincronizado aqui à esquerda, ele passa a se desincronizar. E isso permite maior flexibilidade entre as redes neurais e maior flexibilidade cognitiva, que é o que está representado por um diagrama de conectividade aqui no topo da figura, tá? Então, isso para vocês terem uma noção, assim, rápida da seriedade, nível de detalhes que se trabalha hoje em neurociência dessas substâncias, né? Mas, sempre que a gente fala de psicodélicos e de drogas em geral, a gente precisa falar de riscos e perigos, né? Então, esse é um paper que eu gosto muito, da Addiction, de 2004, em que se compara a toxicidade aguda letal das principais drogas de uso abusivo, ilícito, recreativo, por aí. E para resumir o paper em um slide, é essa escala aqui. Quanto maior a nota, mais segura a droga. A gente vê que o álcool tem nota 10, cocaína 15, LSD, psilocibina nota 1000 e cannabis mais de 1000. Isso é um cálculo bem simples, é a diferença entre a dose de interesse e a dose letal. Quanto maior essa diferença, mais segura é a droga, porque a dose letal é muito maior do que a dose que interessa, né? Então, no álcool, essa diferença é de 10 vezes, significa que cerca de 50% dos animais ou das pessoas podem morrer se elas tomarem 10 doses de uma vez, né? No caso do LSD, a psilocibina teria que ser 1000 doses para levar a uma ocorrência fatal, ou até mais. Na verdade, não há registros de fatalidades por toxicidade aguda, nem de LSD, nem de psilocibina, nem de cannabis, né? Então, são drogas, do ponto de vista toxicológico, seguro. Além disso, para falar em risco de drogas, a gente tem que levar vários outros fatores em consideração, né? Como dependência química, transtornos mentais, problemas sociais, comportamentos transgressivos, dificuldades de relacionamento, etc, etc. Esse aqui é o melhor estudo do mundo feito sobre isso pelo meu supervisor lá no Imperial College, David Nutt, em que eles criaram um ranking científico de drogas que não combina com o ranking do governo britânico. Então, essas aqui são as drogas estudadas por um comitê de especialistas, avaliados num critério de mais de uma dúzia de critérios diferentes, tem até danos ambientais, bituca de cigarro na praia, caco de vidro de garrafa de cerveja em parquinho infantil, etc, etc, né? E se houvesse uma concordância política científica, todas as barras vermelhas, que são a categoria mais problemática, segundo o governo da Inglaterra, teriam que estar à esquerda e serem as barras maiores, e não é o que a gente observa. A gente observa que as categorias do governo, que são as cores das barras, estão intercaladas na rampa de classificação científica, né? E isso levou esse estudo a ser muito famoso, cientistas discordando formalmente da classificação de drogas política, né? Para resumir esses vários critérios em duas categorias principais, eles agruparam isso em danos aos usuários e danos a outras pessoas. Então, danos aos usuários é em azul e danos aos outros é em vermelho. E quando a gente classifica dessa forma, a gente vê que o álcool ficou como a substância mais perigosa de todas, por causa de altíssimos danos à sociedade em geral, né? Em termos de danos aos usuários, as duas piores são a heroína e o crack. Mas quando a gente soma as duas categorias, o álcool é a pior. E lá no fim, 3 das 4 menos perigosas, o êxtase, o MDMA, o LSD e os cogumelos ou psilocibina, estão lá no fim com pouco dano e praticamente só os usuários, substâncias muito pouco
danosas para a sociedade em geral. Isso apareceu na Science, por exemplo, com um editorial de título Professor Perigoso, apareceu também na The Economist, uma das revistas de maior circulação no planeta, né, o mesmo estudo, o mesmo gráfico, né, e a gente vê lá no fim o êxtase, o LSD e os cogumelos. Então isso mostra para nós que não são substâncias particularmente problemáticas. Isso, somando com a neurociência e com o potencial clínico, tem justificado o grande, crescente, exponencialmente interesse em financiar e executar novos estudos nessa área. Né? Então, isso aqui é uma curva do PubMed, né, a maior base de dados biomédica do mundo, entre 1946 e 2019, a gente vê que houve um primeiro pico ao redor dos anos 50, depois o interesse nessa pesquisa diminuiu, ao redor de 1995 ele volta a crescer, ao redor de 2010 atinge-se um platô que dura já pelo menos uma década, com muito mais pesquisa do que estava sendo feita na metade do século passado. E a justificativa para isso é fundamentalmente interesse terapêutico, resultados, né, médicos e clínicos. Então tem um estudo de 2011, utilizando o MDMA com psicoterapia para tratar estresse pós-traumático, que em 2015 ganhou o prêmio de artigo mais citado do Journal of Psychopharmacology. 2 anos depois, essa mesma terapia recebeu do FDA, a Autoridade de Medicamentos dos Estados Unidos, a classificação de terapia breakthrough. É difícil traduzir isso, mas é terapia disruptiva, terapia muito inovadora. Né? A Autoridade de Saúde dos Estados Unidos reconheceu que existe uma demanda imensa para novos tratamentos para esse transtorno e que essa inovação representa um salto muito grande de qualidade com relação ao que existe hoje. Não é uma pequena inovação, mas uma inovação muito grande e significativa. Esse mesmo título de terapia breakthrough foi concedido 2 anos depois, em 2019, para o uso da psilocibina como psicoterapia para o tratamento da depressão. Né? Então, são as duas questões que hoje estão mais avançadas, é MDMA para estresse pós-traumático, psilocibina para depressão, sempre dentro de contextos terapêuticos. Né? Esse aqui é o artigo inicial da psilocibina para depressão. Mês passado saiu um novo, né? Esse aqui é na Lancet Psychiatry, o novo foi na JAMA Psychiatry, feito por outro grupo nos Estados Unidos, corroborando esses resultados muito importantes do uso da psilocibina para depressão, com resultados antidepressivos de ação rápida. Em 2 sessões com a psilocibina, separadas por 1 ou 2 semanas, atinge-se resultados impressionantes com pacientes de depressão grave. Né? Esses aqui são 2 dos meus artigos favoritos da minha carreira, um pouco de autopropaganda aqui. À esquerda é o editorial que saiu na Revista Brasileira de Psiquiatria ainda esse ano, e à direita é um artigo que eu publiquei em 2018, que já ultrapassou 70 mil visualizações online, é um resultado bastante expressivo. Em outubro do ano passado, ele foi citado pelo diretor de psiquiatria do FDA num congresso em New Orleans. Eu fiquei de queixo caído quando eu vi o meu artigo no slide dele. E nesses 2 artigos eu trago um resumo, né, do que é essa história do uso de psicodélicos como ferramentas na psiquiatria. No artigo de 2018, eu digo que não são apenas novos medicamentos que o psiquiatra vai prescrever e o paciente vai tomar em casa, como é a prática rotineira hoje. É uma mudança de paradigma. As pessoas estão pensando diferente e a prática é muito diferente, isso requer educação. Né? Eu tenho gostado de usar uma analogia de que é quase como se a gente estivesse inventando ou redescobrindo a cirurgia psiquiátrica. Porque se os psiquiatras resolverem fazer cirurgia no cérebro, eles têm que se tornar neurologistas. É outro departamento, é outra residência, é outra especialização. Né? O mais próximo que um psiquiatra pode chegar de uma cirurgia é administrar uma substância que tem um efeito que dura de 6 a 10 horas, em que ele vai supervisionar esse paciente durante todo o processo. Né? Então, essa figura aqui no meu editorial, vou dar um zoom para vocês poderem ver um pouquinho melhor. O PDF não é muito fácil, mas vai dar certo. Então, espero que dê para ver aí a figura na tela de vocês. Né? Essa figura resume o tratamento com MDMA. Né? Então, não é simplesmente o medicamento. O paciente recebe o medicamento sob supervisão de uma dupla terapêutica. Ele fica num sofá, escutando música, grande parte do tempo com venda nos olhos, e sempre que ele quer, ele engaja em psicoterapia. E é um longo processo de 3 a 4 meses de tratamento, com consultas sem MDMA, intercaladas com 3 consultas de MDMA, né? São 3 a 4 meses de tratamento, 15 consultas de psicoterapia, 3 dessas consultas são com MDMA.
Mas como as consultas com MDMA são de 6 a 9, 10 horas, no total dá entre 40 e 50 horas de psicoterapia por paciente, metade delas sob efeito da substância psicoativa e metade sem a substância. E os resultados esplêndidos, né? Esse CAPS é a escala de diagnóstico do estresse pós-traumático do DSM. Nossos pacientes entraram com casos gravíssimos, qualquer coisa acima de 50 é considerado gravíssimo, eles tinham nota 90, 78, 72, e depois do processo de terapia saíram com nota 8, completamente curado. Qualquer um de nós se preenche essa escala, chega em nota 6, nota 9, nota 11, né? 27, uma melhora impressionante, e 61, uma paciente que ainda tem o transtorno de estresse pós-traumático depois do tratamento, mas com uma melhora clínica significativa de quase 30 pontos, né? E isso reproduz, de certa forma, os resultados da MAPS com centenas de pacientes, mostrando que cerca de 2/3 chegam no final do tratamento curados, de acordo com o próprio critério da escala do DSM. Então, um método realmente muito impactante, e a história de vida que a gente vê dessas pessoas também é muito impactante. Então, essa aqui é uma tabela que tem no meu estudo de 2018, também não é para entrar nos detalhes hoje, se vocês quiserem, vocês podem consultar lá, tem todas as referências no meu site, eduardoschenbeck.com, os 2 artigos são de acesso livre. É ainda uma das tabelas mais completas sobre todos os estudos clínicos com psicodélicos naquele momento, muitos outros foram iniciados desde então, e aqui tem todos os transtornos, então tem trauma, tem depressão, tem abuso de drogas, tem tabagismo para álcool, para cocaína, ansiedade existencial em pacientes terminais, fobia social em adultos autistas, agora já tem pesquisa também para terapia de casal, tem muitas e muitas condições que estão sendo estudadas, né? Essa aqui é a nossa sala, a primeira sala de psicoterapia assistida por psicodélicos no Brasil, lá do Álvaro e da Dora Jardim, em Goiânia, que fazem o treinamento onde eu conheci o professor Alexandre. Vocês vão ver que a sala não tem nada assim de muito espetacular, né? Fora do comum, apesar de ela não ser nem uma sala psicanalítica tradicional com o divã de costas para a cadeira do terapeuta, né? Nem uma sala médica com mesa e computador. Tem um sofá para o paciente, tem as 2 poltronas para os 2 terapeutas, e tem equipamento de som, né? Caixas de som, o que é incomum em consultórios de psicoterapia, mas muito necessário na psicoterapia assistida por psicodélicos. O que é extraordinário é o que acontece na consciência dos sujeitos durante as sessões, né? Vocês podem notar também que é uma sala privativa e que o ideal é ter um banheiro privativo de fácil acesso, que não seja um banheiro coletivo, quando o paciente precisa ir lá, sob efeito das substâncias, ele tem algum tipo de interação com outras pessoas que eventualmente não saibam o que está se passando. Então, o paciente só usa o medicamento sob supervisão médica, poucas vezes na vida. A gente está falando de um modelo de tratamento que preconiza menos remédio, menos substância, menos interferência com o cérebro, resultados mais rápidos, mais eficientes e, portanto, mais seguros, né? É realmente um grande avanço no campo da saúde mental. A gente tem hoje, então, como a Ale comentou, a comunidade Faneros, a gente está com mais de 430 profissionais matriculados, a gente vai continuar com isso no ano que vem. Quem tiver interesse de aprender mais e estar com a gente tem encontros digitais parecidos com esse toda semana, tudo fica gravado, quem não pode ver ao vivo pode acessar as gravações, a gente faz leitura de artigos científicos, de livros, discute documentários, podcasts, e quando as vacinas permitirem, a gente vai também realizar eventos presenciais, seminários, encontros e assim por diante. Lá dentro da comunidade tem o curso Psicodélicos e Saúde Mental, comigo e com o psicólogo Thales Caldonaso, onde a gente dá, em 3 horas e meia de aulas bem condensadas, o beabá sobre essas substâncias, história, epidemiologia, nomes, efeitos farmacológicos, categorias químicas, os tipos principais de experiências psicodélicas, as principais pesquisas terapêuticas e assim por diante. Tá? Então, agradeço demais a atenção de vocês e acho que passo a palavra para a próxima apresentação e depois a gente faz a discussão, é isso? Então, beleza. Isso. Já palavra aí com o Alexandre. Gratidão, Edu. Obrigado, Alexandre. Valeu, Schemberg, pela apresentação, muito boa. Acho que foi até legal que você terminou com o local onde você faz a terapia assistida, que acho que eu já vou começar
a partir daí, que é sobre onde acontece o contexto de consumo e a importância disso. Como o Eduardo falou, lá, por exemplo, no livro Além da Porta de Percepção, tem o Céu e o Inferno. Uma coisa que chamou a atenção no começo das pesquisas com psicodélicos, na verdade, no começo das investigações com psicodélicos, é essa capacidade de uma mesma substância ter a possibilidade de promover efeitos tão diferentes, como efeitos paradisíacos, celestes, a pessoa se sentir no céu, ou em contato com a divindade, ou uma sensação tão boa, e outras pessoas, ou até mesmo a mesma pessoa, em um outro momento, sentir efeitos tão ruins, descritos como infernais, desesperadores. E toda a gama possível entre elas. Pessoas que se sentiram só diferente, pessoas que viram a vida por um aspecto diferente, pessoas que só viram cores diferentes, mas não sentiram tanta diferença na forma de pensar. Isso intrigou muito os indícios dessas pesquisas. E, no ponto de vista ocidental, tem um debate de quando que começou, talvez, a problematização disso, mas entre 58 e 62, começou a ter um consenso de que os efeitos dessa substância não dependiam só dela, como é a visão tradicional cientificista da época e que ainda é prevalente. A droga, o efeito dela, dependia também de quem era o sujeito, com sua história de vida, com seu estilo, com o seu organismo, e o contexto de consumo, onde acontecia aquele consumo. Isso na literatura, principalmente a literatura de língua inglesa, foi chamado de set and setting. Set como mindset, como onde está a cabeça do sujeito, onde estão as preocupações dele, onde estão as expectativas dele com aquele consumo. E o setting sendo em que ambiente se dá esse consumo. Onde ele está, com quem ele está, qual é o que as pessoas julgam. Por exemplo, é uma droga ilegal, aonde essa pessoa está consumindo, ele está cometendo um crime ao fazer isso, ele está num consultório médico, ele está no hospital, é tido como um remédio, é tido como o quê? E talvez o primeiro registro desse setting seja até na introdução do livro do Alan Watts, acho que talvez muitos aqui conheçam, quem está interessado nesse tema, é uma leitura comum, e que a introdução foi escrita por Timothy Leary, Leary e Albert, né, os dois nomes famosos das pesquisas com psicodélicos da início dos anos 60, que eles falaram de forma bem enfática que não faz sentido conversar sobre essas drogas sem conversar sobre quem é o sujeito consumindo e aonde esse sujeito está consumindo essa substância. Isso foi levado a sério por uma parte de pesquisadores, mas não entrou no consenso. Depois, no final da década de 70, no início da década de 80, um outro pesquisador, bem mais conservador, bem menos participante de movimentos hippies ou movimentos de contracultura, como o Leary e o Albert eram, que é o Norman Zinberg, levou a sério um pouco isso, enquanto ele fazia pesquisa com um fenômeno que ele achou interessante, que é como soldados americanos, durante a Guerra do Vietnã, tinham alto consumo de heroína e que, quando voltavam para os Estados Unidos, diminuiu muito, ou até paravam esse consumo, desafiando um pouco a crença, o senso comum da época, de que essas drogas elas eram uma roleta. Se você tem o perfil para se tornar viciado nela, você usou uma vez, vai ter um problema sério para o resto da sua vida com isso. E o que define se você vai virar um dependente da droga ou não é uma roleta biológica. E ele percebeu que muitas pessoas que tinham uso problemático
durante a guerra, quando voltavam para casa, para suas famílias, não apresentavam um uso problemático assim. Então, ele começou a levar, talvez, um pouco mais a sério essa história da influência do contexto aonde a pessoa está, na vida dela e fisicamente, quando ela faz consumo de substâncias. E aí, o que ele fez foi aplicar algumas técnicas tradicionais da ciência de mensuração, questionários, e em grupos distintos de pessoas, e perceber como que tentar prever o uso problemático ou não de substâncias. No caso dele, ele fez com várias substâncias, ele fez até com LSD também, mas com um N pequeno. O que ele se debruçou mais foi com heroína. E aí, ele usou questionários da época, de personalidade, que são bem diferentes dos questionários que nós temos hoje em dia de personalidade, e algumas perguntas e entrevistas. E ele publicou um livro, o nome do livro em inglês se chama Drug, Set and Setting, The Basis for Controlled Intoxicant Use. Droga, sujeito e contexto, as bases para o uso controlado de intoxicantes. E ele tentou prever quais seriam as características do sujeito e do local de consumo da droga que conseguiria prever se a pessoa desenvolve um uso problemático ou não. E com as definições de personalidade da época, ele colocou que pessoas de personalidades passivas desenvolvem mais uso problemático de personalidades ativas. Pessoas de personalidade conforme vários critérios de personalidade da época, então ele fez uma previsão baseada na personalidade e fez do contexto, se ele usa droga com pessoas que ele conhece ou pessoas que ele não conhece, se ele está num lugar limpo ou num lugar sujo, um lugar que ele se sente confortável ou um lugar que ele não se sente confortável, e também a intenção de uso. Se ele usa droga para escapar dos problemas, se ele usa porque ele gosta dos efeitos, se ele usa porque é um meio de socialização dos amigos. E ele começou, então, a fazer esse tipo de estudo que deu uma certa legitimidade a essa noção de que o contexto e o sujeito influenciam no resultado obtido com a droga. Eu fiz minha graduação, eu sou psicólogo, e sempre, desde o começo, na verdade, eu comecei com engenharia e depois com psicologia, e sempre tive muito interesse por psicometria, que é a elaboração de escalas, que é uma ciência que pode ser muito complexa ou muito simples, e pode ter resultados que ajudam ou que atrapalham, dependendo se for bem feito ou mal feito. E lendo, quando eu estava na Alemanha, em 2014, no estudo da MERS e outros estudos que tinham na época, eu fiquei impressionado com a quantidade de instrumentos e de atenção que as pessoas davam para a análise das drogas e também para o sujeito, como que eles sempre estavam fazendo questionários de personalidade, questionários de ansiedade, de habilidades sociais. E nos artigos publicados, isso vale, na verdade, de 2014 até agora, mudou um pouco, mas não mudou tanto, o quão pouco eles falam sobre o contexto em que há o consumo das drogas, mesmo em estudos clínicos julgados tão controlados. Se você pega, eu estou com vários artigos aqui abertos, mas entra muito, quando comecei a conversar, me propus fazer uma coisa mais de bate-papo. Por exemplo, quer ver, quando eles vão descrever a droga e como o grau de pureza da substância, eu vou pegar um ayahuasca aqui, que eles medem o quanto de DMT, de beta-carbolina tem, onde conseguiu, como foi feita a quantificação dos psicoativos, o método. Eles descrevem mais ou menos 3 parágrafos, toda a forma da substância, a ênfase que eles dão na droga. Quando eles vão descrever os sujeitos, eles colocaram aqui 1, 2, 3,
4, 5, 6 escalas para o sujeito. Escala de depressão, escala de entrevista clínica, escala psiquiátrica, escala... Bom, várias. E quando descreve aqui o setting, são 3 linhas. As sessões duraram, em média, 4 horas e foram num ambiente calmo e sentado. Descreve muito pouco. A gente lendo o artigo, a gente tem muito aquele jogo tão controlado, a gente tem muito pouca noção de onde essa pessoa, quem é essa pessoa e principalmente onde essa pessoa está inserida. E aí, então, essa foi nesse ponto que eu vi uma oportunidade de fazer um trabalho, de fazer o meu doutorado que eu estou terminando. E isso tem vários motivos, e que eu, como brasileiro, estudando fora, vi que era uma boa oportunidade, que eu talvez fosse a pessoa certa no lugar certo. Porque no Brasil, nós temos uma comunidade bem grande, ayahuasqueira, com um saber tradicional e com um conhecimento empírico muito grande. Quando eu falo agora, eu fiz a graduação em sanduíche na Alemanha e a pós-graduação e o doutorado na Holanda. Quando eu falo sobre como é comum igrejas ayahuasqueiras aqui no Brasil, mesmo, né, não sendo tão comum assim, para a gente pode pensar que não é tão comum, mas quando a gente conhece com eles sobre números e sobre que é presente, por exemplo, na televisão você ouve falar sobre isso, ou você conhece artistas que participam, ou pelo menos, sabe, por exemplo, quando eu converso com minha tia, ela fala, é isso que não sei quemzinho faz, eu conheço uma pessoa, é união do vegetal, né? Então, é comum para a gente, em comparação com esses países. Então, caiu muito bem para mim, porque eu estava inserido em lugares em que faziam pesquisas de ponta, com neuroimagem e tudo, e eu tinha muitos contatos, e eu moro no Brasil, com pessoas que têm uma experiência própria com aquilo. Então, o que eu me propus a fazer? A ideia é fazer um questionário sobre o contexto. Mas, para isso, eu procurei diferentes pessoas no Brasil, bem focado para a ayahuasca, que tivessem diferentes experiências com a ayahuasca, em diferentes contextos e diferentes graus de experiência, assim, de ser experiente. Então, eu agrupei umas 20 pessoas que vai desde da menor experiência possível, pessoas que tomaram uma vez só, que beberam uma vez só o chá, até pessoas em que eu busquei o maior número de experiências possíveis. Eu acho que o maior que eu peguei é difícil quantificar porque as pessoas, claro, que não ficam contando, mas daria em torno de 2.000, 2.500 experiências, que é a pessoa que dá desde pequeno e é adulto, e cresceu numa comunidade ayahuasqueira, consagrando praticamente, geralmente, a vida inteira. E todas as graduações entre isso, pessoas que fazem parte da igreja há 10 anos, pessoas que fazem parte há 5 anos, há 2 anos. Então, com mais ou menos 2 pessoas com uma experiência, algumas pessoas com 5 a 10 experiências, pessoas de 20 a 40, umas 5 de 100 a 400, e depois umas de 700, 900, 1.000, 1.500, 2.000, aí vai um pouco mais por quantos anos que faz uso direto. E de diferentes regiões do Brasil, algumas pessoas do Acre, algumas pessoas dos estados do Norte, Sudeste, Nordeste e uma pessoa do Sul. E perguntando para eles sobre o contexto e como aquilo influenciava a experiência deles. Acho que vale a pena, pensando em como é diverso aqui o grupo de pessoas que estão ouvindo, então não sei o quanto é familiar, eu acho que eu vou descrever um pouquinho, espero que seja rápido, que no Brasil existem diferentes igrejas ayahuasqueiras, além dos usos tradicionais indígenas. Talvez as maiores sejam o Santo Daime e a União do Vegetal. E o Santo Daime tendo algumas bifurcações entre diferentes Santo Daimes dentro do mesmo guarda-chuva, e a União do Vegetal sendo um pouco mais centrado e um pouco mais uniforme.
meu áudio está falhando, apareceu uma mensagem. Vocês conseguem ouvir bem? Desculpa sobre isso. Alexandre, talvez seja porque você está aproximando e afastando do microfone. Se você ficar um pouco mais próximo do teu computador, a gente escuta melhor, se for possível. Obrigada. Um pouco mais perto. Tá, joia. Obrigado, Maristela. Então, como é feito, geralmente, um consumo de ayahuasca numa igreja daimista? Geralmente, eles separam homens para um lado, mulheres para o outro. Geralmente, existem círculos formados pelas cadeiras, que quanto mais próximo do centro, seriam as pessoas mais da comunidade mesmo, membros ou dirigentes, e visitantes atrás. Eles se preocupam com a cor. Geralmente eles tentam usar branco, um azul claro, branco, azul, um amarelo claro, evitar cores como preto, como vermelho. Eles tocam instrumentos, geralmente eles têm os hinos, e geralmente na cerimônia do Daime existem diferentes tipos de cerimônia de cura e outras cerimônias, mas geralmente são cantadas. Eles têm um inário em que se toca o instrumento e canta, enquanto as pessoas levantam, consagram a bebida, voltam, e quando o efeito psicodélico vai se dando. É mais ou menos assim, daria para descrever muito mais. A união do vegetal já é diferente. Mulheres e homens podem sentar misturados. Geralmente eles se sentam de frente, mas como se fosse um formato tradicional de igreja, em que a congregação senta de um lado e os dirigentes sentam na frente, virados para eles. E eles têm algumas leituras de regras e de condutas. Eles têm chamados que podem parecer assim músicas, tem algo como semelhante a um mantra, talvez, e tem outras atividades, como, por exemplo, perguntas e respostas, que durante o efeito, um membro da congregação pergunta alguma coisa e o líder tenta responder. Então, existem outras formas de consumo de ayahuasca no Brasil, mas só dei 2 exemplos para ver como difere. E, então, existe uma prática de preocupação com o contexto muito forte. Já existe pelo uso e pela comunidade um desenvolvimento de como seria um ambiente propício para se atingir o objetivo proposto pelo consumo daquela substância. Geralmente, o objetivo, uma experiência religiosa, uma experiência mística, porque são igrejas e que buscam o sagrado, mas podem buscar a cura e podem buscar outras. Existe um objetivo com o consumo e acredita-se que com esse contexto isso facilite atingir aquele objetivo. Então, é bem diferente você pensar nesse tipo de preocupação. Se você pensa numa igreja ayahuasqueira, há uma preocupação enorme com isso. E talvez um pouco menor de o quanto de DMT está presente naquela bebida. E é muito comum, conversando com as pessoas, elas comentarem sobre como um ritual com um certo padrinho ou com um certo mestre foi um ritual forte. Não só que a bebida em si foi forte, mas que o ritual foi forte. E então existe essa distância entre como a comunidade tradicional trata o contexto e a comunidade científica, mas que tem um pouco diminuindo. Então, o meu objetivo foi fazer entrevista com essas pessoas e trazer de forma científica, de forma, com publicação e com a metodologia tradicional, trazer, e com elaboração de questionários, aplicação de questionários, estatística, como esse conhecimento tradicional
é influente e relevante. Então, eu entrevistei essas pessoas e fiz perguntas sobre como é o lugar que elas consomem e como aquilo é influente na experiência delas. Se elas conseguem até dar exemplos. E foram muitos exemplos. E que as respostas podem ser categorizadas, mais ou menos, em 5 categorias. Quando eles falam sobre com quem eles bebiam, sobre as outras pessoas, se eles bebiam com pessoas que eles já conheciam antes, se eles não conheciam, se eles se julgam bem acolhido por aquelas pessoas, ou se eles se julgam diferente. Por exemplo, um relato, exemplo desse, uma pessoa que eu entrevistei, ele falou que quando foi a primeira vez, tinha um pouco de receio, porque ele não era tão, o que ele julgava que seria, ele não era tão parecido com as pessoas que ele julgava que estariam lá. Ele falava, eu sou um cara que sempre gostei de rock, sempre gostei da cidade, não sou essa, sabe, de ficar pro mato e ficar ouvindo reggae. Mas fiquei surpreso quando eu cheguei lá e encontrei muitas pessoas com gostos parecidos com os meus. E isso, quando eu cheguei e conversei com as pessoas e vi que tinham pessoas com vidas parecidas com a minha, eu pude relaxar e pude participar da experiência de forma prazerosa. Então, como essas outras pessoas presentes influenciaram os efeitos da bebida. Isso dá para entrar em vários menores, assim, de outras, por exemplo, da influência da liderança, se a liderança se transmite como experiente, não, bom, o social, de modo geral, pode ser bem grande. Também as características do lugar. É muito comum ter decorações, ter imagens, ter símbolos, sabe, uma estátua de Maria, uma cruz, em alguns centros pode ter uma imagem do Preto Velho, e conversando com as pessoas, entrevistando, teve pessoas tanto que se sentiram ajudadas por essas imagens, quanto pessoas que acharam que a experiência teve uma conotação desafiadora pelas imagens. Pessoas que foram criadas tradicionalmente em lares evangélicos e chegaram lá e, sabe, via aquela imagem do Preto Velho, se assustava, ficava na dúvida se aquilo que ela estava fazendo era certo, se ela estava mexendo com energias negativas, e aquilo foi uma experiência muito difícil para a pessoa. Aí eu posso mais detalhes, sabe? Aí tem um conforto físico, pessoas que não estão acostumadas a ficar sentadas durante tanto tempo. Em alguns centros, a pessoa fica sentada durante horas, com uma cadeira, pode ser uma cadeira simples de plástico, que não tem onde apoiar o braço. Isso, para muitas pessoas, foi muito difícil, e a pessoa sentia falta de ar, sentia dor no pescoço, e essas dores físicas eram interpretadas aumentavam e tomavam conta da experiência da pessoa, a pessoa não conseguia se concentrar em outra coisa sem ser naquela dor. E muitas outras influências do contexto, o artigo não foi publicado ainda, mas está quase publicado, e que eu fiz um questionário, mais de 2.000 pessoas responderam, e a gente agora está fazendo as correlações de como isso tem a sua influência na experiência, tanto no objetivo da experiência, de atingir a experiência mística, quanto na presença da experiência desafiadora, que é a experiência, voltando para como a gente começou a conversa, que seria o quanto isso ajuda a chegar no céu, ou quanto isso promove a experiência infernal, usando esses termos. Acho que eu vou parar por aqui, para a gente ter o tempo da conversa, mas estou aberto a perguntas, a contato, pode entrar comigo, tem muita coisa sobre isso. Eu realmente passei assim, superficialmente para tentar ir nos tópicos, mas dá para se aprofundar bastante sobre isso, que é um campo que eu espero que se aprofunde bastante nessas pesquisas com psicodélicos, porque tem muita coisa para a gente fazer nisso, muita coisa para a gente aprender com essas comunidades, e como a gente pode pegar, e como pode misturar bastante. Acho que vou parar por aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada, Alexandre. Tem chegado muitas perguntas aqui, alguns comentários, gente que quer abrir também o microfone para fazer pergunta.
Então, eu vou primeiro, tem algumas coisas para comentar também, mas eu primeiro vou abrir para quem quiser fazer pergunta. E se os colegas também quiserem ajudar lendo, acho que já chegaram pelo chat. Vamos primeiro para os microfones e câmeras, que eu acho que é bom que os nossos convidados também veem quem está por aqui. Pode ser? Querem se inscrever aí pelo chat? Enquanto alguém se habilita a ligar a câmera e o microfone, ou um dos dois, sei lá, a gente pode ler o que já tem, o que já chegou, né? Quem pode ajudar na leitura, por favor? Saulo, Alexandre. Obrigado, Alexandre, também pela tua fala, né? Uma das perguntas, acho que foi você mesmo que fez, Maris. Faça a pergunta, ao invés de fazer a leitura, que tem a ver com o estudo dele. A outra pergunta, acho que veio de Murilo, que eu sugeri para ele formular a pergunta, né? Ele estava querendo saber um pouco sobre microdosagem. Acho que talvez seja mais algo para o Edu poder responder, não sei se a Alexandre também chegou a estudar sobre isso, mas que é um tema também que envolve, né, essas questões relacionadas ao psicodélico. Uma outra pergunta que chegou agora da Julita: quanto aos preconceitos e diferentes culturas podem influenciar nos resultados desta experiência? Quantos preconceitos e diferentes culturas podem influenciar no resultado destas experiências? Maris, faz a sua. Sim, é que eu pensei em fazer as anteriores, né? Mas a minha pergunta era para o Alexandre, para saber se essas pessoas que foram entrevistadas no teu estudo, elas buscavam por um tratamento, eu botei entre aspas, né? Quando elas se dirigiram a esses lugares de uso mais religioso, ritualístico, tradicional. Então, para poder entender um pouco, talvez, o cenário mais próximo do que o Eduardo trazia, sobre o ambiente mais voltado para tratamento, ou psicoterapia, ou, enfim, em busca de uma cura propriamente dita, enfim. Mas você pode comentar um pouquinho sobre isso. Eu só lembro que o Rodrigo, quando professor aqui da UFCG, né, que é estudioso da Jurema, quando ele veio para cá, e o Léo Artesi também comentou isso na aula passada, falando sobre as situações em que há um controle sobre a planta que é utilizada nesses contextos, né? No caso do estudo do Eduardo, há um controle sobre o próprio medicamento que vai ser entregue, né, com uma dosagem específica do DMT e tudo mais, ele pode falar um pouco mais sobre isso também. Mas, por exemplo, no caso das cerimônias ou momentos de cura que são manejados aqui, por exemplo, em Campina Grande, né, por meio da Jurema, o Léo Artesi estava lembrando para a gente na aula passada que o Rodrigo planta no próprio terreno da casa dele as plantas que vão ser colhidas para a preparação da bebida que vai ser utilizada na sessão, de modo que ele possa ter um pouco mais de controle, por exemplo, sobre que tipo de planta e sobre o princípio ativo que está ali presente, diferente de situações em que você não tem como saber exatamente em qual situação foi colhida aquela planta para uso em situações ritualísticas que buscam essa questão do tratamento da cura, né? Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, acho que seria interessante escutá-los também nessa direção. As grandes diferenças que podem existir entre uma situação e outra, entendendo, por exemplo, que o controle sobre o contexto da psicoterapia assistida que o Eduardo traz, ele está num outro, digamos assim, num outro tipo de associação, né, da pessoa com a substância, uma situação de muito mais controle, digamos assim, né? E o que a gente perde quando a gente controla muito uma situação? Que é isso que você está trazendo, a gente perde outras dimensões da ritualística que não estão presentes em cenários de psicoterapia assistida, por exemplo. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre essas diferenças, entende? Eu acho que é interessante a gente tratar um pouco também. Era isso. Acho que a gente pode fazer essa rodada com as respostas de vocês, depois a gente abre para novas, né? Que está chegando outras perguntas aqui já.
Tá bom. Posso começar, talvez. É muito boa essa questão que a Maristela traz, né? Eu acho que a gente está falando de um universo que é complexo e bem diversificado, né? Então, uma primeira distinção talvez seja a gente pensar um pouco separadamente, apesar de haver confluências e trocas, mas a gente pensar um pouco separadamente o uso das plantas nos seus contextos mais tradicionais, espirituais e religiosos, do uso de fármacos num contexto mais psicológico, terapêutico, consultório, psiquiátrico, né? Eu acho que são dois ambientes bastante distintos e duas formas de trabalho diferentes para pessoas diferentes. O que conecta com alguma pergunta do chat sobre os preconceitos de cada cultura e conceitos de cada cultura, né? Então, com certeza, essa coisa do set and setting, do contexto em que acontece uma experiência de vida, ela é importante não só sobre psicodélicos, mas para todas as drogas e, na verdade, para qualquer experiência de vida. Então, a gente pode usar álcool no Réveillon para celebrar, a gente pode usar álcool após um velório para acalmar um pouco, né? As pessoas vão escolher, é o mesmo tipo de droga, mas duas situações diferentes e a pessoa vai vivenciar efeitos diferentes, né? A calma e uma certa desinibição que o álcool traz, ela vai ter funções diferentes dessas duas situações, uma festa ou um velório, né? Para psicodélicos, isso se torna muito mais intenso e agudo. Então, se a pessoa vai num ritual na semana em que a mãe faleceu, ou que está prestes a falecer, ela vai ter um tipo de experiência. Se ela vai num ritual de ayahuasca na semana em que ela vai se casar, ela vai ter outro tipo de experiência, né? Então, claramente, não está tudo na substância. Quando a gente está falando do uso terapêutico, o contexto que eu apresentei, ele é um contexto mais familiar para o pessoal que tem formação em saúde mental dentro de um contexto universitário acadêmico, psicologia e psiquiatria, principalmente. Eu concordo que ele é controlado, no sentido bom do termo, mas ele não deve ser entendido como excessivamente controlado, né? Então, o paciente ele tem muita liberdade. O método de psicoterapia é um método que se chama de direção introspectiva. Então, respeita-se o processo do paciente acima de tudo. Não é o terapeuta que deve guiar, cronometrando no relógio qual que é o momento de aplicar cada técnica de acordo com o tempo de ingestão da substância. Não, é o paciente que vai espontaneamente trazendo, né, e vai espontaneamente falando e sentindo. Então, tem hora que o paciente vai chorar muito, e esse choro ele é permitido, e os terapeutas se colocam ali como apoio, né, de que está tudo bem, de que ele está num ambiente seguro, de que ele pode vivenciar aquelas emoções, e que provavelmente ele está sentindo emoções que estavam bloqueadas, do trauma, etc. e tal, né. Eu acho que perde-se um pouco, talvez o que mais seja importante, que se perde nesse contexto, nesse modelo, são as interações entre as pessoas. A gente sabe que grupos criam dinâmicas incríveis para práticas diversas de psicoterapia, né? E o exemplo de ver outras pessoas tira os pacientes do autocentramento excessivo, que é uma característica de depressão e de TEPT também, e o que uma pessoa é capaz de verbalizar serve, né, para outra pensar sobre a própria vivência, o próprio trauma, e agora estão surgindo os primeiros protocolos nessa direção. Os pacientes têm consultas com a substância psicodélica individuais com os terapeutas, mas algumas das consultas sem psicodélicos são consultas em grupo, dinâmicas de terapia em grupo, que é bem interessante, bastante promissor, eu acho. Quando a gente vai para o universo das plantas e dos indígenas, e nas igrejas também, que eu acho que essa separação religião e terapia, ela é uma abstração acadêmica, unicamente isso. Na realidade, as coisas estão sempre andando juntas, religião e tratamento e terapia. A religião, as religiões não deixam de ser formas de se lidar com conteúdos psicológicos e afetivos, né, desafiadores, né, e assim por diante. E ali entra com muita força questões espirituais, né, e aí sim a coisa fica mais desafiadora para a lente científica e mais variada. Então a gente até vê entre as igrejas de ayahuasca disputas ferrenhas, se é de um jeito, se é de outro jeito,
né? Coisas que são um pouco típicas de processos religiosos, né? De se tornar um pouco intolerante com uma prática diferente feita por outro grupo e assim por diante. Então, eu acho que não existe uma forma certa, correta, que seja superior a todas as demais. Eu acho que em todo tratamento de saúde, em especial de saúde mental, a vontade do paciente é sempre importante, a escolha do paciente é sempre importante. Tem paciente que vai querer se tratar com a ayahuasca na igreja, tem paciente que vai ter pavor disso, tem paciente que só vai querer fazer num consultório com um psiquiatra vestido de branco, tem gente que nunca vai aceitar fazer esse tipo de tratamento com uma substância que altera o estado de consciência, e tudo bem, ninguém deve ser jamais obrigado a fazê-lo, né? Então, acho que essas são considerações importantes, né? O contexto, ele, de certa forma, se ajusta às pessoas, e as pessoas se ajustam também ao contexto. No caso do consultório, eu acho também a questão de dizer que é mais controlada do que ritual é pertinente, né? E o fato de tomar sozinho, principalmente em casos como abuso sexual, é muito vantajoso. É uma situação que é muito difícil falar em público, em grupo, se expor. Às vezes os pacientes revivem posturas corporais, gritos e gestos durante a sessão de terapia. E isso, com muita gente em volta, pode parecer invasivo e desprotegido para o paciente, né? Então, eu acho que existe, de uma certa forma, uma necessidade de se pensar e se desenvolver protocolos e tratamentos que se ajustem caso a caso, né? A ciência tenta trazer tratamentos que servem na média, com estatísticas, mas a medicina, ela é uma arte individualizada, né? Cada paciente é uma história, cada caso é um caso, cada história de tratamento é uma história um pouco diferente da outra. Joia. Sobre a sua pergunta, se pessoas que eu entrevistei estavam buscando um tratamento, como eu entrevistei pessoas com muita experiência, assim, das que tinham pouca experiência, não nenhuma delas. Das que tinham muita experiência, várias dessas experiências eram buscando tratamento. A pessoa já tinha uma percepção da experiência com a ayahuasca, muitas vezes religiosa, de que aquilo é parte do tratamento. Não só de doenças, mas tratamento no sentido amplo. Da situação familiar. E muitas situações. E muitas vezes eles descreveram como buscando a solução para alguma coisa, e algumas vezes problemas de saúde, mas não sempre, mas buscando um tratamento, que chegava num contexto em que, por exemplo, que num ritual, uma outra pessoa chegou atrasada e aquilo atrapalhou a experiência dela. E atrapalhou o tratamento dela. Então, como é mais, assim, como é influente. Mas eu não fiz tantas perguntas, eu não fui tão fundo sobre o tratamento. Nesse campo, tem uma pesquisa muito interessante do Lucas Maia, que acabou de defender o doutorado também lá do Ícaro, e que já foi feito para publicação também, vai ser publicado, que ele fez um estudo qualitativo acompanhando pessoas que faziam uso ritual de ayahuasca durante o tratamento de doenças graves. E aí ele vai mais fundo nessa parte da relação da ayahuasca com o tratamento. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Eduardo. Chegaram muitas perguntas no chat, né, gente? Vamos fazer leitura dessas? Queria só fazer um comentário. Acho que esse caso que o Alexandre trouxe, né, ele conecta muito com o que eu estava falando. Então, assim, a pessoa está num contexto com um grupo, em que ela se incomoda com o atraso de uma outra pessoa, e isso pode ser bom ou ruim, vai depender de como que ela é apoiada ou não nesse processo. Então, eu faço trabalhos em grupo através da respiração holotrópica. E a gente sempre orienta as pessoas a aproveitar essas situações de incômodo no grupo para olhar para dentro. Então, assim, tudo bem, eu sei que incomoda quando alguém chega atrasado, peço desculpas que isso afetou a sua experiência, mas tenta investigar internamente
a história da sua vida sobre atrasos e pessoas que se atrasam, e aí aquela pessoa às vezes abre uma possibilidade de perceber, porra, meu pai sempre atrasou a vida inteira e me deixou na porta da escola, e eu chorava horas e horas porque o meu pai atrasava, e foi isso que engatilhou eu ficar bravo com um atraso que não foi um atraso muito grande. E aí o grupo passa a ter um papel terapêutico. Mas isso depende também da atitude dos terapeutas, dos orientadores, ou chamemos qualquer palavra que seja, né, as pessoas que estão ali supervisionando aquela atividade. Então é sempre essa dinâmica, né, jamais vai ser uma coisa que toma substância, diminui sintoma e fica em casa. Sempre passa por esse processo de consciência, de interação com as outras pessoas. Por outro lado, quando está sozinho no consultório, não tem ninguém para atrasar, só você mesmo. Então, você pode se sentir mais protegido, e você está ali, os terapeutas estão ali só para você, os terapeutas nunca vão reclamar se você se atrasar, porque eles estão treinados para não fazer isso. Por outro lado, a pessoa fica naquilo que eu falei, ela fica presa num processo autocentrado. É só ela, só sobre ela, é tudo para ela, é quase que um mimo. É um contexto que os pacientes quase nunca viram. Eles têm 2 terapeutas prestando atenção só nele por horas e horas e horas, durante 3 ou 4 meses, por períodos muito extensos, de uma forma muito intensa, né? E isso, por si só, já é muito significativo para os pacientes, né? E aí enfim, são questões variadas que têm possibilidades para o futuro. Mas, por exemplo, para trauma de abuso sexual, eu não vejo muita possibilidade de terapia em grupo. Já para trauma de violência urbana, assaltos, essas coisas, eu já acho que grupo seria muito mais indicado, e assim por diante. Vamos então para as perguntas que chegaram. Eu vou lendo algumas aqui. RB, aí eu não sei quem é RB, mas aqui, Eduardo, o que exatamente causa ou contém nessas substâncias as sensações de mal-estar, enjoo, vômitos, etc., no uso e consumo dos psicodélicos e da psilocibina? Fiquei interessado sobre isso, uma vez que você nos trouxe vários dados sobre segurança das drogas, ok? Essa é uma pergunta. Uma segunda pergunta, existe algum risco específico do uso de psicodélico em pessoas com esquizofrenia ou ideação suicida? Não sei se foi falado no momento em que caiu, se já foi falado, ignorar. Enfim, é uma pergunta sobre esse tema. Uma terceira pergunta, muito interessante a temática, eu sempre desejei ir ao Santo Daime, entretanto, sempre tive medo desse céu e inferno. Gostaria muito de entender essa relação corpo, mente e medo. É possível pensar o medo de uma forma cultural ou o medo está ligado à psique? Tem mais pergunta aqui, mas vamos fazer essa rodada e depois a gente volta, né? Vamos lá. Quer começar, Alexandre? Acho que você pode começar com aquela que foi direcionada a você, aquela do RB, Tá aí bom. depois eu volto para a próxima. Valeu. Essa é uma questão importante e um pouco difícil. A psiquiatria tende a classificar os enjoos e vômitos, e às vezes até em ayahuasca, diarreia, né, como eventos adversos, que deveriam ser evitados. Estão procurando formas de fazê-lo. Alguns grupos consideram a possibilidade de administrar antieméticos antes de estudo com ayahuasca. As comunidades tradicionais enxergam completamente diferente, as igrejas também, né, chamam de limpeza, associam isso com eventos espirituais. Do ponto de vista científico, é bastante difícil dizer o que exatamente causa. Na verdade, um mal-estar é uma coisa muito ampla, né? Não dá para dizer, é um efeito numa parte do cérebro que causa mal-estar. A gente teria que destrinchar o que é um mal-estar. É medo, é pressão no peito, é taquicardia, é crise de ansiedade, pode ser várias coisas. Quanto a enjoos e vômitos, né, é muito mais comum no caso da ayahuasca do que outros psicodélicos, menos comum no caso de cogumelos, mas acontece também, talvez um pouco menos no caso da psilocibina sintética. Então, assim, a ayahuasca é notoriamente vomitiva, né? Ela tem um nome entre os Matsigenka de Kamarampi,
Kamaramp significa medicina do vômito. Então, muito interessante isso, né? A psiquiatria tentando se livrar do que os indígenas usam para nomear aquela medicina. E ela tem efeitos, né? As substâncias presentes na ayahuasca têm efeitos antiparasitários para alguns vermes, isso já foi demonstrado cientificamente. Se você pensar no modo de vida indígena, isso é muito bom. Uma planta que elimina vermes já é uma planta extremamente medicinal. Né, e eles conseguiram perceber isso. Ninguém nunca foi lá estudar se de fato, ao tomar ayahuasca, se eles não estão de fato limpando seus intestinos de parasitas. Né? Eu acredito que sim. Né? Quanto ao vômito, ele pode ser também emocional. Né? Muita gente, quando vê uma cena emocionalmente chocante, tem náusea, enjoo. Tem gente que está na estrada e quando passa ao lado de um acidente muito grave, olha pela janela e vê, vomita. Né? Não é por causa de substância química, apesar que a gente pode até dizer que é por causa dos hormônios e neurotransmissores e como que o corpo reagiu. Né? Então, existe esse aspecto também. Por fim, no meu estudo de ayahuasca, no meu pós-doutorado, a gente fez diferente. Então, os estudos anteriores, alguns estudos até descartavam os dados dos voluntários que vomitavam. O que, na minha opinião, é um equívoco por todas as óticas que se examine, porque mesmo do ponto de vista científico, você está criando um viés no seu resultado se você descarta os dados de quem vomitou. Né? Então, a gente analisou o EEG de absolutamente todo mundo, os que vomitaram e não vomitaram, a gente anotou o tempo que as pessoas levaram para vomitar após a ingestão, e a gente coletou amostras plasmáticas e dosou moléculas no sangue das pessoas, como eu mostrei em um dos slides. E a gente encontrou uma correlação estatisticamente positiva e significativa entre a curva plasmática de armalina no sangue das pessoas e o tempo para vomitar. Conforme cresce a concentração de armalina, as pessoas têm maior tendência a vomitar, o que é uma primeira evidência aí de uma relação talvez causal entre essa molécula específica, a armalina, com a questão do vômito na ayahuasca. E aí abre-se a porta, se você quiser procurar uma ayahuasca menos vomitiva, você deve procurar cipós e formas de preparo que resultem em menores concentrações de armalina. Né? Isso pode ser feito, mas já foram 5 anos e ninguém no campo científico quis dar sequência a esse estudo ainda. É uma possibilidade, mas eu não acho que seja uma questão central também no estudo da ayahuasca e dos psicodélicos. Então, acho que indo adiante, sobre então, a outra pergunta do medo, sobre a Cibele, né? Que sempre desejou ir ao Santo Daime, sempre teve muito medo desse céu e inferno. Eu acho que vale a pena, antes de responder a pergunta, sobre se é possível entender essa relação do corpo, mente, medo, e sobre a cultura, e como se é ligado a você ou ao lugar, essa possibilidade entre céu e inferno são mais ou menos os extremos, né? Não é necessariamente que vai sempre jogar a moeda que vai cair ou no céu ou no inferno. Tem uma gama grande entre elas. Não é todo mundo que cai em uma na outra. E muito dessas influências do contexto, na verdade, elas estão atravessadas pelo medo. Eu diria mais do que pela segurança do que o medo. Então, se a pessoa está preocupada se tem uma saída de emergência, ou se o xamã, ou se o mestre, o padrinho, o médico, se ele tem experiência naquilo, se as outras pessoas vão tratar ela bem, ela está tendo medo de algo que talvez possa não ser seguro, se alguém vai tomar conta dela, se ela passar mal, se ela vai ter acesso ao banheiro, se o banheiro vai estar limpo, se ela escorregar e bater a cabeça, se alguém vai assistir ela. Então, tem a ver. Tem a ver. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas com certeza não é uma coisa só que deve ser trabalhada no sujeito. É a relação do sujeito. Acho que a gente pode sempre voltar para a relação do sujeito com o contexto e com a substância. É uma substância que vai alterar a forma de enxergar, então vai ser novo, pode ser assustador, como qualquer coisa nova, mas dependendo de quem é o sujeito e dependendo de onde ele está.
Eu acho que a consciência é a coisa mais preciosa que a gente tem. Né? É só ver o caso de pacientes que perdem a consciência e ficam acamados em hospital, em coma, estado vegetativo, coisas assim. O quão preciosa é a consciência. Apesar de tê-la todo dia, a gente se acostuma e esquece de pensar nisso. Então, toda vez que você pensar em alterar a consciência, tem que ter o máximo respeito e o máximo cuidado. Ter esse medo é saudável, porque é, de fato, uma experiência profunda, transformadora. Às vezes, na mesma experiência, a pessoa vai passar por períodos de céu e períodos de inferno numa única sessão. Né? Isso pode acontecer alternadamente, de formas muito complexas. O medo, ele é uma resposta biológica, ele não existe só no ser humano, ele é estudado desde Darwin, em outros animais, no cachorro, no gato. Tem muitas pesquisas de neurociência sobre o medo feitas em ratos e camundongos, a circuitaria cerebral do medo. E as nossas respostas ao medo são muito mediadas pela cultura, né? E isso vai variar muito. Os indígenas lidam de uma forma muito diferente do que a gente. Eu noto isso pelas minhas próprias vivências entre os Unicuí no Acre. Né? De certa forma, enfrentar o medo no aspecto psicológico, ele é muito importante em alguns desses tratamentos. O transtorno de estresse pós-traumático é exatamente sobre isso. A vida da pessoa fica estragada, paralisada, por causa de medo excessivo. Quase como se o medo do abuso sexual continuasse diariamente presente, mesmo anos depois do abuso, e a pessoa não consegue levar uma vida normal, né? E os medicamentos psiquiátricos atuais são utilizados para esse tipo de transtorno, eles tentam diminuir esse medo para ver se o paciente vive melhor, mas funcionam muito pouco. Já na terapia com MDMA, o que a gente observa é que intensifica-se essa reação, né? Só que não é que intensifica o medo, intensifica-se as emoções, só que diminuindo o medo, e aí o paciente consegue olhar para o trauma, né, de uma perspectiva que ele nunca conseguiu antes. Então, a gente vê isso na neuroimagem também. O MDMA diminui a ativação da amígdala. São duas regiões cerebrais meio esferoidais no centro de cada hemisfério cerebral, que tem um ganhador do Nobel já, por causa dos trabalhos relacionando essa estrutura cerebral às reações de medo, mas a outras emoções também, né? Então, o medo faz parte, ele é importante porque ele te protege, ele é importante porque se você decidir participar de uma sessão dessas, você vai tomar cuidado, você vai se precaver, você vai se informar antes de ir, você vai reservar um momento importante da sua vida, você vai fazer preparação, você vai fazer certas atividades depois, né? Isso tudo é importante. E como o Alexandre trouxe, depende muito de como que a comunidade, o grupo reage, te orienta, te apoia ou deixa de te apoiar. Essas coisas vão fazer muita diferença no percurso numa sessão psicodélica. Um pequeno detalhe de uma intervenção equivocada ou de uma falta de uma intervenção acertada, no momento que uma pessoa começa a sentir medo, pode meio que determinar de forma misteriosa horas e horas de experiência subjetiva. Como aquela metáfora de uma borboleta na Austrália bater as asas e causar um ciclone no Havaí, né, por causa das dinâmicas não lineares e caóticas da vida, né, e da psique humana. Isso vai se desdobrando de formas muito surpreendentes. Então, às vezes, eu já vi em ritual pessoas tendo reação de muito medo e a comunidade reagindo de uma forma a reprimir, uma forma opressora, que não é para ter medo, que aqui é luz, que Daime é luz, né, e aí é ruim para a pessoa começa a se sentir mais isolada, não entende o próprio medo, né, começa a se sentir julgada, e isso pode escalonar muito rapidamente para uma situação meio paranoide, psicótica, né, que conecta com outra das perguntas que o Ale leu, né. Existe sim risco de surto psicótico durante experiências psicodélicas, mas é raríssimo, menos de 0,1% dos casos registrados de usos dessas substâncias, né. O que existe um pouco mais, mas também é uma minoria de casos, são experiências ruins, de muito medo, de muito sofrimento, de muito enjoo, de muita pressão baixa, coisas assim, que popularmente são chamadas de bad trips, ou viagens ruins, né, uma gíria que surgiu do inglês. Na literatura científica tem sido chamado de experiências desafiadoras, né. Então, tem duas escalas psicométricas, né, o Alexandre está trabalhando com escalas psicométricas, eu também lido um pouco com isso. Tem duas muito utilizadas na literatura com pesquisas com essas substâncias. Uma é a escala de experiências místicas,
que são as experiências mais do tipo de iluminação, euforia, revelação espiritual religiosa, e a outra é a escala de experiências desafiadoras. A gente já validou a primeira e está em processo final de validação da escala de experiências desafiadoras para o português brasileiro também. Então, acho que vamos para a nossa última rodada aqui, aproveitando os últimos 10 minutinhos. A Franciele quer fazer uma pergunta por áudio, e o Murilo também abriu a câmera dele, e depois acabou desligando, Murilo. Se você quiser também fazer a sua pergunta, que a sua pergunta era sobre a microdose, mas acabou que ainda não foi respondido, de repente aproveita para fazer aí a pergunta, né? Apareceu de novo, ó, pergunta sobre microdosagem aqui. Esse tema Então, vamos lá para a Franciele. Oi, bom dia, pessoal. Na verdade, são várias perguntas, um mix de perguntas na mesma pergunta. Pelo menos aqui onde eu vivo, né, eu vivo na região próxima de Curitiba, Paraná, tem um grande boom de pessoas procurando o uso de ayahuasca, de rapé, enfim, de plantas, né, com psilocibina, enfim. Todo esse contexto de psicodélicos visando a cura para depressão, cura para transtorno de bipolaridade, enfim, de aspectos mentais. E também tem uma grande oferta de terapeutas, né? Terapeutas corporais, terapeutas xamânicos, né? Salve, Thay! Vi a mensagem aqui. Eu estou aqui graças a Thay, que eu sigo ela há um bom tempo. Ela me convidou para esse curso maravilhoso. Estou me deleitando aqui. Então, existe uma busca muito grande por esses terapeutas e existe essa oferta de terapeutas que são a parte da questão religiosa, porque existe uma demanda muito grande de pessoas que querem fazer essa experiência, porque o tratamento ocidental, né, não funcionou com a medicação, ou às vezes as experiências que eles tiveram com psicoterapias, com psiquiatria analítica não funcionou, então eles veem nesses tratamentos com psicoativos, psicotrópicos, plantas enteógenas como a salvação para a cura deles e afins. Eu gostaria de saber como que é a percepção de vocês diante dessas situações, porque geralmente esses terapeutas realmente vendem como se fosse uma cura, e como aqui nós não temos acesso, por exemplo, às plantas, né, ao cultivo das plantas, porque, por exemplo, numa ayahuasca que contém a jurema, ela vai vir de outro lugar, então esses terapeutas às vezes não têm a certificação de que essa planta foi manuseada, esse chá foi feito da maneira correta, se a dosagem das plantas está de acordo para aquele princípio, né? E também porque virou como que uma banalização. Então, isso entra junto com a pergunta do Murilo, que aqui está sendo bastante difundida essa questão das microdosagens ou quantidades homeopáticas, principalmente da ayahuasca. Como que é a percepção de vocês em relação a essas temáticas? Muito obrigada. Obrigado, Franciele. Murilo vai fazer a pergunta ou já se sente contemplado? Como é que está? Aí. E aí, gente? A pergunta era sobre a microdosagem mesmo, e a outra que eu fiquei em dúvida também era se esses estudos que têm sido realizados com os psicodélicos, se eles já têm trazido ou trazem insights para pensar o funcionamento geral, assim, da mente, funcionamento psicológico e tal, e se termina agregando com o que já se conhece das conhecimento da psicoterapia. Em torno de teorias de personalidade, algo nesse sentido, é isso, Murilo? Isso. Uhum. Isso. Tá. Ok. Ok, então, palavra aí, Edu, Alexandre. Obrigado, Murilo. Bom, eu vou ser rápido para não puxar ninguém para
tirar minutos de almoço de ninguém. Sem dúvida, a gente está num momento de expansão desse assunto. Ele ganha mais atenção midiática. A atenção midiática mudou de pejorativa para positiva, às vezes até excessivamente positiva, excessivamente entusiástica, sem trazer, eu acho, um equilíbrio com riscos, um equilíbrio com o fato de que ainda é experimental, de que não está aprovado. Muitos pacientes têm procurado profissionais desesperados por essas alternativas, porque existe muito sofrimento mental, muita demanda, os tratamentos atuais ainda deixam muito a desejar. Então, essa é a missão do Instituto Phaneros, é levar esses tratamentos adiante com responsabilidade, né, para que eles possam ser disponíveis ao maior número de pessoas, no menor intervalo de tempo possível, sem sacrificar qualidade nem ética, né. A gente tem cursos para formação de profissionais de saúde, então o pessoal do Paraná que estiver interessado pode sintonizar com as atividades do Instituto, é tudo online, de forma que é acessível em qualquer local. A gente tem gente na Austrália, na Rússia, mas obviamente mais de 90% aqui no Brasil. A questão das microdoses, eu acho que ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o dos pacientes confundirem. Então, ao lerem matérias de que MDMA trata trauma, de que psilocibina trata depressão, e estarem acostumados que a psiquiatria trata, te receitando remédio para consumo diário, eles interpretam equivocadamente que as pesquisas foram feitas com o uso de microdosagem de cogumelo para ele tomar todo dia. E aí ele quer tomar a microdosagem de cogumelo para trocar pelo antidepressivo que ele está insatisfeito. Só que isso é equivocado, as pesquisas são feitas com psicoterapia assistida por psicodélicos, que é um modelo bastante diferente do que o da microdosagem. Microdosagem é uma noção que surgiu na Califórnia de tomar uma dose tão pequenininha que você não sente os efeitos subjetivos do psicodélico, não modifica a sua consciência, né? E aí essa moda cresceu rapidamente nos últimos 5 anos, propagandeando-se que melhora tudo na vida da pessoa. Você dorme melhor, você trabalha melhor, você pensa melhor, você escreve melhor, você corre melhor, você ama mais, você faz mais sexo e tudo melhor. Que é bem típico de modas de saúde sem fundamento, seja óleo de coco ou microdose de cogumelo. Os pesquisadores começaram a buscar algumas pesquisas, mas ainda é incipiente, são poucas pesquisas com métodos com problemas, com um número pequeno de pessoas, mas já começa a surgir algumas evidências de que sim, pode melhorar um pouco a atenção, pode melhorar um pouco o estado de humor, mas para algumas pessoas por algum tempo, outros vão sofrer com mais ansiedade e largam essas práticas de microdosagem, porque ou não encontram os efeitos que os amigos falaram, ou sentem efeitos adversos. Além disso, tem alguns pesquisadores nos Estados Unidos chamando atenção para quem está envolvido com essa moda, de que principalmente o LSD, utilizado de forma crônica, como é na forma da microdosagem, tem um risco pequeno, porém real, de ação no receptor de serotonina que tem influências cardiovasculares, e que se a pessoa ficar alguns anos consumindo microdose, existe um risco desconhecido com relação a esse aspecto, né? Então, acho que quanto à microdosagem, isso tem que tomar muito cuidado com essa moda e não confundir microdosagem com psicoterapia assistida por psicodélicos, que são duas coisas muito diferentes. Edu, só um parênteses em relação a isso, eu não sei se você tem algo para falar também sobre, mas é comum em comunidades tradicionais religiosas o uso por exemplo, do daime de guarda. Então, às vezes, aquelas pessoas que são daquela religião, daquela comunidade, fazem uso daquela substância diluída para determinados tratamentos ou no dia a dia, como uma forma de guarda, que é um uso muito mais antigo e que não tem uma relação direta com essa questão da microdosagem, mas que em alguma medida eu vejo correlação. Em alguns povos tradicionais também, aqui do sertão, por exemplo, que eu conheço, muitas vezes eles têm uma jurema diluída, né, e que fazem uso, que prescrevem para alguns momentos. Você vê alguma associação entre isso também? Enfim, só para ouvir um pouquinho. Eu conheço pouco, Ale, para falar a verdade. Conheço muito pouco estudo, relato antropológico de que no daime se faça esse tipo de uso corriqueiro por períodos prolongados de doses muito pequenas. Porém, não duvido, eles têm muitos conhecimentos e práticas que não chegam na ciência, enfim, que são locais, comunitárias. Acho que sim, entre herveiros e curandeiros tradicionais, tem muita coisa que eles fazem, a gente também desconhece.
acho que pode sim ter alguns efeitos benéficos, mas não que justifique essa moda californiana que está em torno da microdosagem, principalmente de LSD e cogumelos. Acho que, de novo, volta a questão do Alexandre, né? Contexto, propósito. Acho que tem uma questão psicológica também, que a pessoa que está atrás da microdosagem, ela está buscando solução num consumo diário de um produto, para aliviar suas dores emocionais e psíquicas. E a terapia assistida por psicodélicos é outra proposta, né? Então, acho que é um pouco por aí. Vou tentar falar aqui só um pouquinho rapidinho. Na microdosagem, eu participei de 2 estudos com microdosagem de LSD Maastricht, né, da Holanda, que não foram publicados ainda, mas está tendo muita investigação ainda, nada tão... É exatamente o que o Eduardo falou, né? Nas modas, as pessoas prometem muito mais do que qualquer coisa é capaz de entregar. Então, está tendo uma observação, está tendo bastante investigação ainda, mas nada definido, nada do jeito que as pessoas propagam, e é de um jeito que, na verdade, vai até um pouco para a segunda pergunta do Murilo, os resultados são mais interessantes em mostrar para a gente, talvez, um pouco do funcionamento dos receptores, da neurociência da coisa, do que, de fato, descobrir alguma substância que vai transformarmos em super-homem. E ainda falando um pouquinho sobre essa parte, que foi a segunda pergunta que o Murilo fez, sobre como psicodélicos ajuda a conhecer a mente e tudo mais, vale muito a pena ler sobre isso, que, na verdade, primeiro na criação e depois na descoberta dos efeitos do LSD, foi fundamental para a neuropsicofarmacologia. Então, isso aí tem muita coisa a ser dito sobre isso, tem muita coisa sim. Então, sobre essa pergunta, vale a pena ler bastante sobre isso. E na pergunta da Franciele, tentando ser bem rápido, porque passou já um pouco do tempo, é sempre problemático pessoas prometendo cura à torta e à direito, né? Essa disciplina toda vocês devem ter conversado bastante sobre saberes tradicionais e curas, e sempre quando aparece alguém tentando trazer um saber tradicional e vender no meio da cidade, a gente deve ficar atento. No Ícaro, a Heller, que é uma contribuinte nossa, junto com a pesquisadora Alessandra da Unicamp, fez uma pesquisa muito interessante sobre o que é contido nas diferentes ayahuascas. Pelo menos aqui no Brasil, a ayahuasca tradicional é mais acessível. Então, pelo menos com a ayahuasca, não é tão comum a inserção de aditivos ou alterantes na elaboração da ayahuasca. Mas fora do Brasil, principalmente na Europa, chega a ser até perigoso, porque o que vendem como ayahuasca, pouco provável que seja, de fato, o que a gente chama de ayahuasca. Então é isso, né? Vamos finalizando, mais uma vez agradecendo a participação do Edu, do Alexandre, de todos aqui presentes que colaboraram aqui no chat, que estão acompanhando a gente nessa jornada tão prazerosa aí das nossas manhãs de aprendizado, de troca, de reflexão. Gratidão, Mari, Saulo, Val, Luiz. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Valeu, Schemberg. Até a próxima, pessoal. Gratidão, Alexandre, Edu, todos os companheiros aí da disciplina também. Gratidão. A gente se encontra então na próxima semana. A gente estendeu em mais uma semana, né, para a gente finalizar num dia bem bonito e com a participação incrível de uma pessoa que vocês vão amar. Então, até a próxima semana, então. Não sei se a Alexandre quer falar brevemente sobre isso, para poder as pessoas voltarem na próxima semana. Gratidão a todos. A gente vai finalizar, então, na semana que vem, né? Acho que a gente fez uma avaliação de que acabamos trazendo muitos homens nas últimas semanas para ocuparem esse espaço de fala. Então, a gente está trazendo uma sábia mulher, o nome dela é Alba Maria, ela tem uma trajetória muito bonita, né? Ela seguiu uma trajetória acadêmica, chegou a se formar em psicologia, mas depois ela, de fato, foi se conectar com as raízes, com as práticas tradicionais. Ela fundou há mais de 20 anos uma comunidade, né, conhecida aqui na Bahia, nas imediações de Salvador, chamada Terra Mirim, Instituto Terra Mirim,
e tem um trabalho lindo, já há mais de 20 anos lá, com a natureza, com o meio ambiente, com práticas tradicionais de cuidado, de cura, e é com ela que vamos encerrar esse nosso encontro, esse nosso curso de extensão. Então, sintam-se todas, todos convidados. Ela é uma pessoa linda e tem muito a partilhar conosco também. E a gente quer também, assim, ter um momento no nosso encontro da semana que vem para uma rápida avaliação, para que a gente possa escutar alguns de vocês, ouvir avaliações, porque a nossa intenção é nos planejar para ano que vem dar continuidade, né, reestruturando algumas propostas, redirecionando o curso, né, para temas específicos, enfim, são coisas que a gente está aí para sentar e planejar. Mas, então, por isso é muito importante que a gente possa ter também um rápido momento de avaliação. Ótimo, Alexandre, obrigada, gente. Então, até a próxima terça, né? Um abraço. Gratidão, um abraço para todos. Tchau. Vamos continuar, Alexandre. Gostei da notícia. Sim, Lulu.